O Lula está optando pelo André Janones ao invés do Guga Noblar para fazer a gerência de marketing da sua campanha? Eu acho que o Guga não tá com muita moral com o Lula, não. Andou dando uma esculachada aí na família. Eu acho que não foi a relação não tá boa. Precisa rediscutir essa relação aí. Só o Guga defende o Lula e não tem. E a família Noblar fica apanhando do cara. Eu achei, inclusive, muito, muito descortês, tá? O Guga. Se você quer saber da parte dele. E olha que eu ataco. Isso é quem não tem rabo preso. Não tô fazendo juízo aqui, não. Eu achei que funciona quando você é jornalista. Vamos lá, por eu favor. ataquei bastante a imprensa. Ataco bastante a imprensa aqui, achei duro. Então acho que o Guga vai ter que ficar com o emprego de marqueteiro da campanha do Bolsonaro. É melhor. Que é o, paga melhor. Paga melhor, né? Que é a campanha toda feita com... com dinheiro. O Rio Card carregado. Mas vamos lá, deixa eu falar aqui com vocês. Falando sério agora, brincadeiras à parte. O Janones... Eu acho maravilhoso, porque o Janones, poucos meses atrás, estava dizendo que ele era a segunda via, que o Lula e o Bolsonaro, tem tweet deles, procurem, Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco, eu sou a verdadeira segunda via, porque Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Aí agora o cara vira o maior líder político da história, o Lula é o maior líder político da história do Brasil. Eu acho isso muito simbólico e vou explicar por quê. Esses políticos, eles são todos muito falsos, e você vê pela forma do Lula falar. Né? Eu parei para assistir um pedaço da live do Lula. É tudo um emaranhado de clichês. As coisas são feitas de forma a ludibriar o povo. É uma forma de... Você vê, tem uma hora que ele fala assim, agora, apareceu na reportagem agora da Jovem Pan aqui, não é para não sei o quê, é para cuidar do povo. Você vê que é um linguajar mesmo de falso. É um clichê, não tem nada por trás disso, não tem nenhuma ideia por trás disso. E o que eu acho que está ficando impressionante, e acho que as pessoas estão gostando muito de ver o presidente Bolsonaro falar, é porque elas enxergam uma pessoa real, uma pessoa autêntica ali dentro. Então, o real e o autêntico, as pessoas estão carentes disso. As pessoas estão cansadas da sociedade do Duda Mendonça, da sociedade do João Santana, da sociedade do marqueteiro. Elas querem o real. E o que esses podcasts onde o presidente Bolsonaro fica 3, 5 horas, o que elas mostram? Elas mostram uma pessoa como ela é. Uma pessoa real, uma pessoa de verdade. E isso a imprensa não tem mostrado. E eu acho que esse é o segredo do enorme sucesso dos podcasts. Primeiro, um formato de entrevista que parece muito mais com um bate-papo que nós temos na vida real. E segundo, a possibilidade de não ir lá, não receber o presidente Bolsonaro para ficar tentando fazer pegadinhas, fazer perguntas, buscando, de fato, as respostas. E eu acho que isso mostra a diferença. Essa brincadeira de comparar a audiência que teve uma com outra é desproporcional. É claro que a audiência das lives com o Bolsonaro é muito maior. E eu não acho que seja necessariamente que o Bolsonaro tem mais eleitores. Isso não é verdade, não faz sentido do ponto de vista de ciência política. Eu acho que é porque o Bolsonaro é um personagem muito mais interessante de ser entrevistado. Os eleitores do Lula não querem ouvir o Lula falar. Ninguém quer ouvir o Lula falar. O Lula não tem nada para falar. Isso é um emaranhado de clichês. Agora, o Bolsonaro é interessante. Ele fala sobre futebol, ele faz brincadeira. Ele é gente como as pessoas brasileiras comuns. Olha só, a primeira coisa que eu acho que podcast não só é jornalismo, como ele é o retorno ao jornalismo como ele deveria ser. Um programa, inclusive, mais assistido dos Estados Unidos hoje é o podcast do Joe Rogan. E aí a gente precisa fazer algumas distinções importantes. Essa história de, não pode ter ursão. Eu acho isso simbólico e eu acho importante essa discussão. Não pode ter um urso de político, você não pode gostar de político. Na verdade, eu acho que pode sim, pode e deve. Pode tirar foto com Fidel Castro, desde que você assuma o seu lado. Porque, na verdade, essa é exatamente a diferença entre o jornalismo honesto e o jornalismo estelionatário. O jornalismo honesto, nós que somos comentaristas políticos, nós assumimos e deixamos claro para o nosso ouvinte, a nossa audiência, qual é a nossa posição. Qual é o problema? O problema é que existe um jornalismo que supostamente seria um jornalismo de reportagem, ou seja, o nome reportagem é daqueles que reportam algo que aconteceu, e não jornalismo de comentário, que finge que não tem lado, que é todo mundo muito isento, mas no final é todo mundo de esquerda.
Então, isso é um estelionato, isso é uma mentira. Todo mundo tem lado. Você pega pega um programa qualquer da Globo News, a redação da Folha de São Paulo, Estadão, é todo mundo militante esquerda. 100% votam no Lula. Só que a diferença 100%. É que eles não assumem a posição que eles têm. E eles não querem ouvir o que o Bolsonaro tem a falar, só querem atacar. Pois é, mas aí é o seguinte, essa história de que jornalista tem que ficar fazendo pergunta, pegadinha, tem que não sei o quê. Jornalista tem um trabalho: descobrir a verdade e informar o seu público. E o jornalista comentarista de opinião dizer a sua opinião a respeito dos fatos como ele vê. Então, quando senta o Bolsonaro num podcast, eles não têm que fazer fact-checking baseado nas verdades que a imprensa decreta que são verdades. Então, assuntos que são discutíveis, quais são as melhores políticas públicas contra a Covid, o que era melhor fazer, o que não era melhor fazer, assuntos de o que aconteceu de fato, o orçamento secreto. O Bolsonaro tem a posição dele, a pessoa faz a pergunta, Sim. O jornalista não tem que ficar replicando qual é a posição da imprensa. Isso que o que os jornalistas querem é transformar o podcast no fracasso que virou a velha mídia. O que eles querem é militar, é que o entrevistador, em vez de querer saber a resposta para as perguntas que ele faz, que é o que a população quer, ele quer que o jornalista milite com as pautas da esquerda. E isso não vai acontecer, porque se acontecer, o podcast vira a velha mídia que está moribunda, não tem audiência, ninguém mais quer assistir uma porcaria dessa. Perfeito.